Olá pessoal, então dando continuidade aqui, agora a gente vai resolver o laboratório 2, exercício 1. Eu já startei aqui meu lab, já está contando o tempo. Se eu vier aqui clicar em Local Client e Display, ele vai abrir para mim aqui uma nova aba, né, do meu navegador com a máquina remota, né? Clicando aqui eu já consigo acessar o Firefox e os elementos do meu laboratório, né? O Local FortiGate, Remote FortiGate. Vamos esperar ele abrir um pouquinho aqui. Beleza? Agora eu vou clicar aqui em Local FortiGate, vou logar. Em seguida a gente já vai ler a descrição do exercício para a gente entender a atividade. Login admin, a senha é password, a palavra password tudo em minúsculo, certo? Beleza, carregou aqui bonitinho. A gente consegue iniciar aqui a atividade, né? Bom, vamos começar. O exercício 1, ele fala de configuração de Security Profile, né? Nesse exercício, você vai examinar como configurar inspeção SSL, Profile de Web Filter e Application Control, né? Baseado nos seguintes requisitos. Configurar um profile de inspeção SSL no local FortiGate, revisar as configurações do FortiGate, determinar as categorias do seu Web Filter, configurar o FortiGuard baseado em categoria, criar um Application Filter Override, configurar uma assinatura de aplicação e fazer o override. E aqui a gente começa o exercício, né? Essa é a topologia, ela é sempre a mesma para todos os exercícios, então a gente já sabe aí de cor e salteado. Vamos ler aqui o passo a passo aí das primeiras atividades, né? Para configurar uma inspeção SSL full e aplicar isso em uma política, né? Então ele fala para você criar um novo profile de SSL com o nome custom SSL Inspection. Você tem que selecionar para ele fazer o full inspection e permitir invalid SSL certificates, né? Então, para fazer essa primeira atividade, eu venho aqui, onde que a gente configura profiles SSL aqui em Security Profiles, SSL Inspection, Create New, e aqui você vai colocar o nome que ele pediu aqui no exercício, que é Custom Full Inspection. Então vamos lá, Custom Full Inspection. Ele pediu para deixar no full, inspeção completa de SSL, e lá embaixo é allow certificates, allow invalid. Ó, invalid certificates, ele pediu para clicar em allow, certo? Faço full, clique em allow e dá um ok. Depois você pega esse profile e atrela na regra full access que tem lá. Então eu criei aqui um profile de inspeção SSL que chama Custom Full. Eu vou vir aqui em Policy Objects, Firewall Policy, e vou amarrar esse profile na minha regra. Vou dar 2 cliques aqui tem uma regra já criada, que é a regra Full Access. Ele pede para você vir aqui, atrelar o profile que você criou, que chama Custom, e também não só isso, ele pede Enable URL Filter e selecione o profile de SSL que você criou e habilita o log. Tá, então habilita aqui o Web Filter conforme ele pediu, seleciona aqui o profile SSL e log deixa como All Sessions para ele logar todas as sessões. Dá um OK. OK. Tente acessar alguns websites seguros, né? Deixa eu ver aqui algum site, https example.com, exemplo.com, beleza. Ele está fazendo inspeção SSL, mas está reclamando aqui do certificado, né? Lembrando que a gente já teve uma instrução que ele manda você instalar o certificado autoassinado, então vamos fazer isso para não ficar gerando aquele erro, né? Então vou clicar aqui em Settings, vou digitar Certificate
View Certificate. E aí eu vou fazer um import. Vamos dar uma olhada aqui no F, se tem alguma coisa de FortiGate. Na verdade, esse lab não tem certificado autoassinado aqui já instalado, por isso que a gente está recebendo esses errinhos. Não tem, né? F, não tem nenhum certificado de FortiGate. Então vou dar um import, vou vir aqui na pasta Immersion, vou importar o certificado para que ele possa confiar nessa entidade certificadora. Aí, pronto. Deixa eu fechar aqui, abrir de novo. Beleza, ele já está fazendo inspeção. É dessa maneira que a gente verifica. A gente abre o navegador, clica no cadeado e olha aqui o certificado que está sendo usado aqui para navegação. Nesse caso, o certificado que o meu navegador está vendo não é o certificado do próprio Google, e sim do nosso firewall, que é o certificado da Fortinet, que ele está fazendo um man in the middle, né? Ele está abrindo o pacote SSL, beleza? Vamos voltar aqui admin password e dar continuidade aqui. Então, essa parte aqui tá feita. Aí ele fala para ir para o passo 2. Revise se no seu FortiGate, confirme se você tem licença, serviço de URL, né? Se o WebFilter está licenciado. E tem duas formas de fazer isso. A primeira é mais fácil ali pelo dashboard. Você clica aqui em dashboard status, passa o mouse aqui em WebFilter. Se tiver aqui verdinho, ó, licenciado, e até quando vai a sua licença, né? Ou você pode vir aqui em System, FortiGuard e dar um Check Now, Update License and Definitions, e daqui a pouco aparecem as informações de licença aqui, ó. E por aqui você vê todas as licenças, né? E aqui ele fala também que está licenciado. Então, após conferir as licenças, ele pede para você fazer o que a Fortinet chama de WebFilter Lookup. Esse procedimento é quando você checa pela URL de um determinado site qual categoria ele se enquadra. Por exemplo, twitter.com é um site que remete a redes sociais, então tem uma categoria que diz que ele é social media. Vamos fazer isso que ele está pedindo aqui, ó. Você tem que entrar dentro do FortiGuard website. Eu vou abrir aqui no meu navegador mesmo. FortiGuard Lookup. Vocês vão acessar o site do Google e vão digitar FortiGuard Website Lookup. O primeiro site que aparecer na pesquisa é esse que a gente vai usar. Então, se eu colocar a URL aqui nesse campo, ele vai dizer a qual categoria ele pertence. Então, vou copiar aqui esses sites, vou colar aqui num bloco de notas, aqui, estou com eles aqui, e vamos fazer a pesquisa aqui. Vou colocar o twitter.com e vou mandar ele fazer a pesquisa. Twitter.com, ele fala que é social networking. Eu venho aqui e coloco essa informação aqui, porque daqui a pouco ele vai me pedir para usar, para a gente fazer um bloqueio baseado em categoria. Agora eu vou no skype.com. Skype vai ser Internet and Telephony. Ó, ele faz parte da categoria Internet e Telephony. Eu venho aqui e coloco aqui. O próximo é bing.com. Vai estar na categoria de pesquisa, buscadores, search, né? Search Engine and Portals. Ask.com. Também está na categoria de portais de pesquisas, né? E aí você tem o Dailymotion. Dailymotion é um site conhecido, usado para vídeos, né? Ele está na categoria Streaming and Media, né? Guardem essa informação aqui, né? Deixa no bloquinho de notas de vocês. E aí ele fala para você testar, né? Mais tarde você vai testar esses sites, esses mesmos websites, né? Então aqui ele fala,
para você configurar o Web Filter Profile. Primeiro verifica se o Profile Default tem o FortiGuard baseado em categorias. Então você vai lá e verifica isso primeiro. É só você entrar aqui, Security Profiles, Web Filter. Aí você vai dar dois cliques no Default, que é o que está sendo usado. E dá uma olhada aqui, ó. FortiGuard está baseado em categorias, né? Que a cereja do bolo aqui da Fortinet é usar a questão das categorias. Beleza, tá habilitado certinho. Baseado nas categorias atribuídas para o URL que você pesquisou ali, que a gente descobriu elas, aplique as seguintes ações. Então, vamos lá. O Twitter, ele está mandando block. Skype, warning. Ele não bloqueia, ele vai dar só uma página de aviso. Bing, allow. Ask, allow. Dailymotion, block. Beleza, então já descobri a categoria. Baseado na categoria, ele quer que eu tome uma ação, né? Então provavelmente eu vou ter que entrar lá na categoria Default do Web Filter e aplicar essas ações aqui. Então ele fala, and the firewall policy enable Web Filter Profile, try to access the websites. Tá. Então primeiro eu vou entrar aqui e vou procurar essas categorias aqui e aplicar. Então Social Networking. Vamos lá. Social Networking. Social Networking é block. A próxima, que é Skype.com, vai estar em Internet Telephony. Essa eu não vou bloquear. Eu vou dar um warning, né? Internet Telephony. Internet Telephony tá aqui em cima. Ele manda eu colocar warning, né? Warning. Ok. Ele não vai bloquear, só vai mostrar uma mensagem para o usuário. Bing e ASCII ele manda liberar, né? Por padrão já é liberado, a gente só vai conferir se a categoria Search and Engine Portals está como allow, que vai estar aqui em General Interest Search. Aqui está Search and Engine Portals, aqui dentro de General Interest, e ele já está como Allow. Beleza. Então eu configurei, deixei aqui exatamente como o exercício falou. Social Network Block. Skype vai dar um warning. Esses dois portais de pesquisa Allow. E o Dailymotion aqui, Streaming and Media, eu vou deixar como Block. Beleza. Vamos lá em cima, Streaming and Media. Aqui em cima, vamos então block nele. Beleza, tudo certinho. Ok. Ele manda você verificar se esse Profile Default aqui tá atrelado a uma regra, Firewall Policy, Cancel. Tá atrelado, né? Porque a gente fez no exercício anterior, então tá aqui. Tá bonitinho o nosso profile, personalizado, de acordo com as categorias ali que ele mandou. Beleza. Agora, basicamente, ele pede para que eu tente acessar todos os sites acima e a gente vai investigar o comportamento, né? Se está liberando, se está bloqueando. Então vamos lá, o primeiro é Twitter.com. Beleza, bloqueou, era para bloquear. O segundo, Skype. Skype ele só vai oferecer um warning. Skype.com.
ele dá a página de bloqueio, mas aqui tem um warning aqui. Se você clicar em prosseguir, ele provavelmente vai acessar, né? Ele permitiu aqui, mas o site está com algum problema, mas ele acabou permitindo, beleza? Agora Skype já foi, o Bing agora, bing.com, ele tem que acessar normalmente. bing.com, acessou. Próximo site é o ask.com, acessou também. E o Dailymotion tem que bloquear. Dailymotion.com. Beleza, bloqueou, bonitinho. Então o comportamento foi com sucesso. E aí ele pergunta quais resultados você teve, né? Então a gente teve exatamente os resultados que estão aqui. Twitter bloqueou, Dailymotion bloqueou e o Skype deu um warning ali, certinho. Aí ele está falando aqui, modifique o Web Filter para que permita Twitter e o Dailymotion. Então, para permitir o Twitter e o Dailymotion, aqui eu teria que liberar, entrar lá e libera a rede social e libera o streaming. Vamos lá, vamos entrar lá de novo, vamos liberar a rede social e o streaming. Então, vou passar o mouse aqui, vou dar um editar, ele já vai abrir aqui, opa, edita aqui, eu vou passar o mouse aqui no lápis, vou dar um editar, edit, ele já vai cair direto na tela. Aí eu vou vir aqui, eu tenho que liberar a rede social e streaming, desce aqui, streaming, libera, e social media vai estar aqui, personal, social networking, libera também. Ok. Apply. Opa, sem querer, ele saiu o profile daqui, o Web Filter vou aplicar de novo. Vamos ver se está tudo aqui. Tá tudo aqui, streaming tá liberado e social network também tá liberado. Então vou dar um OK aqui. Vou deixar clicado na regra. Beleza, agora ele está aparecendo aqui o Profile Job Filter e a nossa inspeção URL, nossa inspeção de SSL. Então vou abrir uma nova guia, twitter.com, e ele acessou normal, então a gente conseguiu liberar. Tá carregando. O próximo é o Dailymotion, dailymotion.com. Também vai acessar. Carregou. Tá carregando ainda. Beleza. Com isso a gente conclui essa parte aqui. E agora ele fala da parte de bloqueio por aplicação, né? Para configurar um Application Filter Override que vai bloquear aplicações com uso excessivo de banda, né? Então ele fala para você entrar no Profile de Application Control Default, bloquear a categoria que remete ao twitter.com e também fazer um bloqueio baseado no grupo de aplicações que consomem banda excessiva. A gente vai ver que lá no FortiGate tem um recurso que eu consigo selecionar todas as aplicações que tem banda excessiva e com isso fazer um bloqueio, né? Vamos lá, como que a gente faz? Vamos clicar aqui em Security Profiles, Application Control, vou dar 2 cliques em Default e como ele pede para bloquear o twitter.com, vou vir aqui em Social Media e vou bloquear, Block. Beleza, está bloqueado já o twitter.com porque eu vim aqui e bloqueei por Social Media. E o segundo objetivo, que é aqui a parte de bloquear aplicações que contêm banda excessiva, a Fortinet já facilita a nossa vida, porque se eu clicar aqui em Create New e clicar aqui em Filter,
eu posso vir aqui e fazer um filtro aqui por aplicações excessivas, que consomem banda excessiva. É como se aqui no em Behavior ele agrupou para mim todas as aplicações que têm um comportamento específico. Então aqui em Excessive Bandwidth eu selecionei e ele já diz aqui que tem 1262 aplicações que consomem banda. A Fortinet categorizou que elas são comilonas de banda, né? Então vou dar um OK aqui. E veja só, eu já tenho aqui meu Application Override aqui. Tudo que for banda excessiva, ele faz o block. Lembrando que o FortiGate, por padrão, ele tem o comportamento que primeiro ele vai ler o Application Override e depois ele lê as categorias. É uma ordem de leitura de prioridade. Não posso esquecer aqui embaixo, ele falar para você habilitar o Replace Message para HTTP. E já vem habilitado por padrão. Ele fala aqui, ó, habilite a opção para mostrar uma mensagem de bloqueio. Se o usuário, por exemplo, por algum motivo ele acessar a aplicação que consome banda, ele tem que saber o motivo que ele está sendo bloqueado. Vai aparecer lá uma mensagem de erro. Ó, essa página foi bloqueada porque você está usando uma aplicação que consome banda excessiva, né? E aqui no último passo ele pede para você habilitar o profile na regra. Como que eu habilito o profile na regra? Vou dar um OK aqui. Vou entrar naquela regrinha que a gente estava. Vou passar o mouse aqui no lápis. E aqui tem o Application Control. É a default. Seleciona, dá um Apply. E o meu profile já foi amarrado na minha regra de Fire. Agora eu vou testar os dois sites, que é o Twitter.com e o Dailymotion. Twitter.com. Ele foi bloqueado. Ele foi bloqueado por application control. Foi o bloqueio de aplicação que fez esse bloco. E vou no dailymotion.com. E também foi bloqueado por aplicação, né? Então essa parte aqui a gente conclui. Agora vamos para a última parte, configurar uma assinatura de Application Signature Override para permitir o Dailymotion no local FortiGate. Então vamos voltar lá no profile que a gente criou. Vou fechar essas abas aqui em aberto. Beleza. Em Secret Profile and Application Control, vou dar 2 cliques aqui em Default. Aqui ele pede para você permitir o Dailymotion criando um override. Então, basicamente, ele está pedindo para você criar uma permissão aqui dentro. Então, vou vir aqui em Create Override, digita Daily, Dailymotion, né? Vamos clicar aqui para permitir. Vamos dar um OK aqui. E reparem que eu vou ter que alterar a ordem, porque em Application Filter Override isso aqui é top-down. Então, para o meu Dailymotion funcionar, né, ele tem que estar em primeiro, porque senão ele cairia aqui na parte de Excessive Bandwidth, né? Dailymotion faz parte de uma aplicação que consome banda, mas como eu quero só liberar ele, eu criei aqui dele específico e coloquei ele aqui no primeiro da prioridade aqui, top-down. Vou dar um OK. E aqui eu vou tentar acessar o dailymotion.com. E repara que ele acessou. Com isso, então, a gente conclui o exercício 1 do Lab 2. Grande abraço a todos e até mais.